livro dos Juízes, capítulo de número 13. Vamos ler 5 versículos desse capítulo 13 e vamos ler 3 versículos do capítulo 16. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que parecia mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Capítulo 16, versículo 17. Diz assim: descobrindo-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E você diz amém? Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que se encontra no livro dos Juízes. O livro dos Juízes é uma balança espiritual. Os juízes são libertadores que Deus levantava para tirar Israel da mão dos seus inimigos. Há uma frase muito peculiar no livro dos Juízes, que ela se repete por muitas vezes: e Israel tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E quando chegava esta ocasião, Deus entregava o seu povo na mão dos inimigos. Israel entendia e clamava ao Senhor, e Deus dava a Israel repouso. É neste período de apostasia, é nesse período de esfriamento, porque se você ler o livro dos Juízes, a Bíblia diz que na época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia mal aos seus olhos. É o mesmo sentimento quando Moisés subiu ao monte e deixou Arão, e a Bíblia diz que Arão deixou o povo à vontade. É este
constrangimento que está o povo de Israel, à vontade, fazendo o que quer, fazendo o que acha, sem lei e sem princípio. Aí a Bíblia diz, o versículo 1 que lemos no capítulo 13, Deus entregou o seu povo na mão dos filisteus. E esse período de turbulência, a Bíblia diz que durou 40 anos. Você já parou para pensar um povo subjugado durante 40 anos? E tudo isto é um reflexo, tudo isto é um sinal que Deus queria dar ao seu povo, que o caminho da desobediência não era o melhor caminho. Israel precisava se voltar para Deus. Daí eu quero fazer a primeira aplicação desta mensagem, neste congresso de juventude, aonde todos estão traçando os caminhos para a vida. E como nós observamos isto, e vemos um povo se desviando de Deus, e Deus suscitando inimigos para solapar o seu povo, daí nós entendemos, agora para a juventude, a aplicação, que o caminho da bênção, o caminho do favor, o caminho da graça, o caminho da misericórdia, sempre será o caminho da obediência a Deus. Você pode olhar na Bíblia de capa a capa, nunca há um desobediente sendo bem sucedido, nunca há um desobediente sendo próspero. Então, jovem, nesta noite, entenda o recado de Deus para você. Se você quer ser bem sucedido na vida, o caminho é a obediência à palavra do Senhor, para que se cumpra o Salmo 119 na sua vida. Como purificará o mancebo o seu caminho? E a resposta é: observando conforme a tua palavra. E a Bíblia diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Então, amigo e minha amiga que me ouve nesta noite, a vida é feita de plantações, a vida é feita de sementes. E se você quiser semear algo bom para a tua vida, você precisará recorrer à palavra de Deus. Prosseguindo, a Bíblia nos traz a informação que Deus vai levantar alguém para tirar o seu povo deste caos espiritual. Aí o texto diz que há um homem chamado Manoá. O nome da sua esposa não aparece, é uma anônima da Bíblia. E o anjo do Senhor vai aparecer até esta mulher, e o anjo do Senhor vai lhe fazer promessas. Eu acho interessante que o voto do nazireado não saiu por parte de Sansão, não saiu por parte da sua mãe, mas o voto do nazireado foi algo determinado pelo próprio Deus. Se você ler Números capítulo 6, o nazireu, a palavra nazireu, nazir no hebraico, significa aquele que é separado, aquele que é consagrado. Ele não poderia beber vinho, nem bebida forte, ele não poderia tocar em algo morto, e ele não poderia cortar o cabelo. Se você olhar na Bíblia, existem pelo menos 3 nazireus que foram de grande influência. O primeiro é Sansão, o segundo é Samuel,
E o terceiro é João Batista. E olhando esses três homens, eu encontrei algo interessante. A Bíblia diz que a mãe de Sansão é estéril. Se você for olhar Samuel, outro nasceu importante, a Bíblia diz que Ana era estéril. Se você for pegar João Batista, a Bíblia diz que Isabel era estéril. Então, o que Deus está manifestando através disso? Que Ele quer levantar alguém que vai ser uma influência para a geração. Mas o ventre é estéril. Mas Deus quer provar que quando Ele quer operar, Ele não depende da circunstância, mas Ele vai fazer para provar que Ele é Deus. Aleluia! Aí o anjo do Senhor aparece a mulher de Manoá e diz para ela: tu és estéril. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu conheço a tua realidade. Mas o anjo faz uma promessa: tu conceberás e darás à luz um filho. E olhando esse texto, nós podemos ter a aplicação. Deus não necessita da nossa realidade para cumprir promessas. Quanto mais difícil estiver, é aí que Ele entra em cena para trabalhar. Você pode glorificar a Deus por isso? Aí você não está entendendo, esse negócio está ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. E Deus está dizendo: eu quero é que piore mais ainda, para que quando eu estiver no lado negativo, eu entrar em cena e mostrar que eu sou Deus. Aleluia. Oh, glória. Aí é interessante notar no texto que o anjo faz a esta mulher uma promessa, e o anjo coloca responsabilidades para a mulher de Manoá. Qual é as responsabilidades? A partir de agora, você não vai beber vinho, nem bebida forte, e nem tocar em morto. E aí, lendo esse texto, eu entendi algo interessante. Que todas as promessas de Deus na nossa vida, elas serão incluídas dentro de responsabilidades. Se eu perguntar aqui para a juventude, quem é que tem promessa? Todos levantarão as mãos e dirão: eu tenho promessas de Deus. Promessa de um bom casamento, promessa de uma faculdade, promessa de ser bem sucedido, promessa de ser cheio do Espírito. Mas através deste texto nós entendemos: as promessas de Deus são vinculadas às responsabilidades. E daí eu aplico para você, jovem: não existe cumprimento de promessa sem renúncia. Não existe cumprimento de promessa sem renúncia à carne, sem renúncia aos prazeres desta vida. Deus quer cumprir promessas em suas vidas, mas Ele está dizendo: comece com a renúncia. Na escola todo mundo faz, mas você não faz. Na escola todo mundo fala palavrão, mas você não fala palavrão. Na escola todo mundo pode ir para onde quiser, mas você não pode, porque Deus tem compromisso contigo. Deus tem aliança contigo, e quando Deus tem aliança com alguém, este alguém precisa entender: todo mundo pode ir, todo mundo pode fazer, pode pegar aqui, pode pegar ali, pode namorar para lá, para cá, mas eu não posso. Sou
Aí o que me chama a atenção é que Sansão vai ser gerado no ventre. E é conhecimento de todos que a criança no ventre começa a se alimentar daquilo que a mãe se alimenta. Então Deus está dizendo: Sansão no ventre já tem que começar com a consagração. E daí nós entendemos algo muito interessante, que a santificação, ela não é de fora para dentro. A santificação, ela é de dentro para fora. E daí nós entendemos que Sansão precisava começar a santificação dentro do ventre, para depois cumprir do lado de fora. E aqui Deus tem uma revelação para nós, que se nós acharmos que santificação é só do lado de fora, nós estaremos enganados, porque santificação começa do lado de Deus. E o que significa isto? Eu tenho que dar glória a Deus, aleluia, mas o meu coração tem que estar purificado. Eu tenho que falar em mistérios com Deus, mas a minha mente tem que estar limpa. Eu posso até baixar na igreja, mas minhas mãos estão puras. Então nesta noite aprenda, não adianta mostrar para que as pessoas vejam que você é santo. Santidade não é para ser falada, santidade é para ser percebida. Porque quem é santo de dentro para fora, até quando dá a paz do Senhor, a pessoa já sente a unção. Até quando chega na igreja, cumprimenta, alguém já sente a unção. Esse moço é diferente, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente, é porque ele vive em santificação. E nesta noite, não fique olhando para o ar, mas entenda: Senhor, me santifique por dentro, para que a santificação seja percebida por fora. Me santifique por dentro, para que a santificação seja percebida por fora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí o texto diz: e o menino será nazireu, o menino será consagrado. Isso tem a ver com separação. Lembra da profecia do profeta Malaquias? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O jovem que é santo diante da presença de Deus, aonde ele chega, a diferença é percebida. Quando ele fala, alguém já sente a unção. Mas como eu vou me separar para Deus? Separar para Deus significa renunciar aos prazeres da carne. Na juventude a carne grita para querer pecar, mas o jovem santo, ele diz para a sua carne: eu não vou pecar, eu não vou falhar, porque eu tenho um compromisso com Deus Todo-Poderoso. E alguém diz: vamos ali, vamos lá, e você diz: eu não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus. E se você honrar a Deus na sua juventude, Deus vai te honrar em toda a tua vida. Se você honrar a Deus na tua juventude, Ele vai te honrar em toda a tua vida. Você pega essa palavra nessa noite?
O Senhor vai te honrar em toda a tua vida, mas você precisa honrá-lo na sua juventude. Aleluia. Para ganharmos tempo, que as horas já estão avançadas. Aí quando chegamos no capítulo de número 14, a Bíblia diz que Sansão vai descer a Timna, uma cidade que estava bem próxima aonde ele estava localizado. A Bíblia nos diz que Sansão vê ali uma mulher entre as filhas dos filisteus. E diz a Bíblia que Sansão vai pedir ao seu pai para que a tenha por mulher. Se nós olharmos o texto, o pai de Sansão, os pais de Sansão vão dizer para ele: meu filho, não há entre as filhas de Israel moças para que você casar? Mas Sansão vai dizer para o seu pai, para a sua mãe: é que ela agradou os meus olhos. Sansão, ele está passando por cima de princípios. Sansão, ele está passando por cima de mandamentos. Sansão está passando por cima da palavra. Porque a Bíblia diz, se você pegar Êxodo capítulo 34, Deus havia ordenado para o povo de Israel que não era para ter casamentos estrangeiros no meio do seu povo. Aí você pega as cartas de Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que não pode haver julgo desigual, não há comunhão entre as trevas e a luz. Só que Sansão não está olhando a palavra, Sansão está olhando os seus desejos, Sansão está olhando aquilo que a sua carne lhe pede. E a Bíblia diz que ele vai lá juntamente com seu pai e ele toma esta mulher. Daí nós aprendemos algo na vida de Sansão, que o jovem de Deus, que a moça de Deus, na hora que for casar, não pode olhar a aparência. Ah, ele é bonito. Ah, ele é um gato. Ah, ela é uma gata. Ela é linda. Eu quero ela. Mas através da vida de Sansão nós aprendemos que o jovem precisa ter discernimento de Deus. Casamento não se escolhe pelo olhar humano. Casamento se escolhe pelo olhar de Deus. Casamento não se escolhe por aparências humanas. Casamento se escolhe pelas aparências da Bíblia Sagrada. E daí você pode hoje perguntar a alguém que casou erradamente, e daí está casado até hoje, casou fora dos princípios, e está sofrendo até hoje. E Deus adverte: não era da minha vontade, casou porque quis, e agora está sofrendo. Mas você, moça, você, moço de Deus, ainda não chegou neste ato da vida do casamento. Então aprenda com Sansão nesta noite. Você não pode escolher pela tua vista, você não pode escolher pelos seus desejos, mas você precisa fazer como Isaac. A Bíblia diz que Isaac correu para a oração, porque é na oração que tem discernimento, é na oração que tem revelação, e Deus na hora certa vai te mostrar quem é quem para você se casar. Você recebe essa palavra nessa noite? Que Deus vai trazer uma revelação para você através da Bíblia Sagrada. E se você ficar na obediência, você vai casar bem, teu pai e tua mãe vai ficar feliz, e o nome do Senhor será glorificado. Aí o texto prossegue, dizendo: porém os pais de Sansão não sabiam que isso vinha do Senhor. E aí precisamos interpretar esse texto para não cometer um equívoco. O que vinha do Senhor era acabar com os filisteus. A desobediência de casar com uma filisteia, isso não vinha do Senhor.
Porque Deus nunca vai passar por cima da sua palavra. Mas sabe o que está acontecendo no texto? Deus está usando a desobediência de Sansão para cumprir propósitos. E quando Deus tiver que usar a tua desobediência para cumprir propósitos, é porque você já falhou na obediência. E ser usado por Deus não é cabedal nenhum para alguém dizer que Deus está se agradando. Porque se você for pegar na Bíblia, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou a Babilônia, Deus usou as nações inimigas para cumprir propósito. O fato de Deus estar usando alguém, isto não significa que Deus está se agradando. E daí você pega Mateus capítulo 7, versículos 21, 22, para que você entenda o que eu estou falando. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome milagres eu fiz. Profetizar e milagres acontecerem é propósitos de Deus para o seu povo. Mas o texto diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Sabe o que isso significa? É alguém que está sendo usado por Deus, mas não tem relacionamento com Ele. E nesta noite, Deus está nos advertindo: seja usado por Deus, mas tenha relacionamento com Deus. Cante na igreja, mas viva no altar de Deus.